em tempos de apostasia, em tempos de desvio moral da igreja, em tempos de escândalo, em tempos em que o pecado se torna senhor na vida das pessoas, e aí eu lhes pergunto, estamos nesse tempo? Qual é a mensagem mais importante para um tempo de frieza espiritual? Qual a mensagem que tem mais importância? O povo está frio, o povo está numa fase de iniquidade absurda. Nós estamos vivendo uma crise moral no meio evangélico. O povo está completamente desviado, afastado. Não há nos nossos dias de hoje uma vida de oração. Não tem muito tempo eu fiz uma pesquisa no meu Instagram perguntando quantos tinham uma vida de oração. 97% responderam que não tinham. E isso, gente, não é uma condição comum. Isso é uma coisa grave, mas muito grave. Isso está relacionado à sua condição espiritual e ao seu futuro em Deus. Em uma época desesperadora como a nossa, de apostasia, frieza espiritual, iniquidade, pecado, falsos profetas, heresias, qual mensagem deveria ser incansavelmente pregada? Há 4 anos tenho viajado pregado essa mensagem. Eu penso que, estava conversando com a minha esposa, eu penso que nós zeramos o game. Sabe o que é zerar o game? É quando você já pregou para todo mundo, eu acho que para todo mundo de relevância nesse país. Tudo que é igreja que você imagina. Então, literalmente eu brinco, zerei o game. Eu estava na mesa, estava assim o pastor Silas Malafaia, o pastor Cláudio Duarte, e o pastor Cláudio Duarte me fez um convite para pregar na igreja dele. Falei assim, pronto, zerei o game agora. Só faltava um. E isso não estou falando por ser um motivo de orgulho. Eu estou dizendo a você que de alguma forma, antes de começar tudo isso no início do ano, eu estava no meu período de oração, saí do período de oração, deitei na cama e falei com a minha esposa, todas essas igrejas nos farão convites esse ano. Ela falou, quais? Eu fui numerando as igrejas, todas. E por quê? Porque Deus tem uma velocidade com essa mensagem. Deus quer que isso seja pregado. E vai por mim, meu irmão. Nós podemos aqui, na igreja em Curitiba, sermos uma igreja pequena, de fato nós somos, mas a mensagem tem um alcance muito grande. O alcance que podemos obter é muito grande. Então, para nós é muito importante que daqui desse púlpito saia toda a verdade que Deus colocou na nossa boca. E todas as verdades que Deus colocou na nossa boca, desde antes da pandemia, a primeira mensagem foi, Deus está amassando o mundo. Está lá no YouTube. Todas elas estão lá ecoando, verberando para todos os lugares possíveis que assim Deus quer. Ou seja, estamos diante de um púlpito para Deus relevante. Uma mensagem relevante. Isso que é importante. Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei águas sobre os sedentos e torrentes de águas sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Só fazendo uma breve aplicação desse texto. Nós encontramos por 2 vezes o termo posteridade e descendência. Com isso eu estou afirmando que de tempos em tempos nós viveremos um avivamento, um derramamento do Espírito Santo em cada geração. E que se o Senhor não derramar do Espírito dele sobre uma geração, essa geração inteirinha se perde. Por que nós vemos a insistência de Deus com as crianças? Porque estão pregando aí, estão orando aí, um grupo de servos e servas de Deus, no mundo todo, dão mais de 300, que a próxima década, o mundo terá uma colheita de 2 bilhões de almas salvas. E de que o avivamento que virá no mundo em aproximadamente quase 20 e poucos anos, será de todos o maior avivamento em obras e em números de toda a história.
O grande avivamento da Coreia teve um alcance de 1,5 milhão. O grande avivamento de Londres teve um alcance na Europa toda de 5 milhões, com Wesley. O grande avivamento nos Estados Unidos, com Finney, com Moody, com Edwards, com Brenner e tantos outros, teve um alcance de quase 5 milhões de almas para Jesus. Nenhum outro avivamento, veja, dizem que o avivamento em obras, em números, o maior avivamento da história foi o avivamento da Rua Azusa, de 1906. Esse avivamento teve um alcance total de 180 milhões de almas para o Senhor. Diz que esse foi o maior. Agora calcule os irmãos se estão profetizando, se estão pregando uma colheita de 2 bilhões de almas no mundo todo. O mundo tem 8 bilhões de habitantes. O mundo já tem 2,5 bilhões de convertidos. Se eles estão falando de 2 bilhões de almas no mundo todo na próxima década, a profecia é de que na próxima década nós teremos 50% do globo voltado para o Senhor. Você imagina o tamanho da magnitude dessa obra? Esses mesmos irmãos que profetizaram, homens e mulheres sérios, pessoas de jejum e de oração, um profetizando uma coisa aqui, o outro profetizando uma coisa lá não sei aonde, esses mesmos irmãos que profetizaram, chegaram à seguinte conclusão, que para ter um alcance no mundo, nesse nível de derramamento do Espírito Santo e salvação de vidas, terá que ser uma nação muito, 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 mas muito mesmo tomada pelo Espírito e grande. Uma nação que está numa ascendência em números de servos e profetas e evangelistas voltados para o Senhor. Eu faço parte em um grupo de WhatsApp de muitos servos de Deus da Filipinas, servos de Deus da América Latina, servos de Deus do México, do Equador, do Peru, e Filipinas, e Japão, e Estados Unidos, ao todo aí, dá umas 300 e poucas pessoas. Então, vira e mexe, eu estou fazendo alguma reunião pelo Zoom, e na maioria das vezes eu mais escuto, muitas delas também eu falo, e muitos estão programando também agenda. Mas a última vez que se reuniram para orar, tem um pedaço desse vídeo no YouTube, deles orando por avivamento, liderados por Cindy Jacobs, Maldonado, Stancy Campbell e outros. Eles estavam reunidos para orar por avivamento. E olha como eles lidam com esse negócio de orar por avivamento. Cada um fica com papel e caneta. E eles oram. E de repente, quando a voz de Deus vem na sua consciência, eles pegam papel e caneta e escrevem o que ouviram de Deus. E se foi Deus realmente que falou, um outro vai pegar um papel, aquele papel que fechou, ele vai pegar um papel e vai escrever as mesmas coisas ou similares, mas com o mesmo conteúdo, e fechar o papel. O outro também vai fazer isso, o outro também vai fazer isso. A Bíblia diz que a profecia deve ser confirmada por boca de 2 ou 3, a mesma coisa. E essa técnica deles de interpretar profecia é uma técnica bíblica. Você vê, o que se diz no Gênesis não é o mesmo autor do Apocalipse, mas é o mesmo conteúdo. Porque o autor da Bíblia é o mesmo Espírito, é o Espírito Santo, não é? Então eles fecham os papéis, guarda ali, e quando abrir, deve ter o mesmo conteúdo. Então eles estão orando, e nada de Deus falar, orando, e nada de Deus falar, orando. Quando dá 5 horas e pouco, uma pessoa pega o papel, caneta e escreve e fecha o papel. Ora mais um pouco, aí um outro pega papel e caneta, escreve e fecha o papel. Um negócio desse não tem como dar errado, gente. A hora que se abre os papéis, o conteúdo tem que ser o mesmo. Se é o Espírito Santo, aí. Pronto, não tem como dar errado. Se deu errado é porque não é o Espírito Santo. Não tem como fingir um negócio desse. Ou manipular. Resultado que 100 e poucas pessoas escreveram. Guardaram os papéis. E de repente decidiram abrir os papéis.
quando abrir os papéis, senhoras e senhores, sabe o que estava escrito naqueles papéis? Brasil. Todos os profetas do mundo, unanimemente, estão profetizando sobre nossa nação. Eles estão cantando nossas músicas. Eles estão levando nossos pregadores. Eu estava pregando num evento em Curitiba com vários pastores nacionais e americanos. Os americanos, que normalmente eles não sentam para ouvir ninguém pregar, eles são os convidados, então eles pregam e saem. Nessa reunião, os americanos estavam sentados ouvindo os pregadores brasileiros pregarem. Um americano saiu lá de onde ele estava e veio em mim e disse: você entende o que eu falo? Eu falei: sim, eu entendo tudo. E ele disse: Deus vai trazer pastores americanos para sentar e ouvir vocês. O outro pastor estava sentado ouvindo, disse para o pastor Luciano Subirá e para o pastor Samuel, que é o líder do MFI, disse o seguinte: Deus está trazendo os pastores do mundo todo para ouvir o que Deus tem para fazer através dos brasileiros. Na semana passada nós tínhamos pastores do México, nós tínhamos pastores do Equador, nós tínhamos pastores do Peru, tínhamos pastores da Argentina, pastores da Inglaterra, pastores da Itália, assentados. Da onde mais? Estados Unidos, assentados nos ouvindo pregar. Olha para mim, tem um negócio profético soprando no Brasil. Eu sei que muitas coisas precisam ser tratadas ainda nesse país. Eu sei que muitas coisas ainda precisam ser mudadas nesse país, mas o Senhor já está tratando esse país e nos maturando para uma grande e poderosa colheita. E não se preocupe, aqueles que estão virados para a heresia, virados para a iniquidade, virados para aquilo que eles chamam de evangelho, mas por falso evangelho, eles ficarão ali, mas todo mundo saberá entre o falso e o verdadeiro, todo mundo saberá a diferença. O que Deus está fazendo é sarando a sua igreja para o grande e poderoso, genuíno, sobrenatural, surpreendente avivamento. Você pode participar. Você pode trabalhar nesse avivamento. Você pode fazer parte da história, mas você não pode atrapalhar. Essa semana, sentei com o irmão que cuida da nossa agenda internacionalmente e retomei com ele as agendas internacionais, ainda de uma maneira tímida, não com aquela correria que parecia que tinha uma agenda de cantor sertanejo, mas ainda assim, o Espírito Santo fazendo uma viagem internacional a cada 2, 3 meses, de nações que estão sedentas por algo que Deus separou para essa nação. Essa casa será uma casa de pessoas cheias do poder de Deus. De irmãos que receberão uma unção para fazer a diferença em alguma área, num momento que o Espírito Santo separou. Você que tem escolhido andar aqui, se prepare. Você vai beber de uma fonte cheia de sede de Deus. Algo sobrenatural da parte do Senhor. Por isso que eu gostaria de falar para você, não como muitas pessoas saíram aqui da igreja dizendo que nós não sabemos pregar outra coisa. E é assim, houve um tempo em Campo Largo que eu pregava sobre a volta de Jesus. Teve gente que saiu falando assim: aquele pastor da volta de Jesus não sabe pregar outra coisa. Aí teve um tempo que eu preguei sobre a graça, né, Toninho? Aquele pastor não sabe falar nada, só sabe falar disso. Aí teve um tempo que eu preguei lá sobre o Espírito Santo, só sabe falar disso. Você sabe que o Espírito Santo opera por temporadas. Isso é muito importante. Quantos querem viver uma coisa sobrenatural da parte de Deus?
Mas levanta a mão, quantos querem viver uma coisa sobrenatural da parte de Deus? Você vai viver isso. O que é avivamento, gente? Avivamento é uma das palavras mais poderosas da língua portuguesa. Ela fala da ressurreição de um morto. Avivamento é a ressurreição espiritual de uma pessoa, congregação, região ou nação que perdeu o seu primeiro amor e esfriou com relação à paixão por Jesus. Então, avivamento é a restauração do poder de Deus para as pessoas de Deus. A ideia de avivamento é a ressurreição de um corpo em estado de putrefação, podre. Sinais que precisamos de um avivamento. Como você sabe que a igreja ou que uma pessoa precisa de um avivamento? Primeiro, quando o seu coração não arde mais por Jesus e você opera somente no automático, então você precisa de um avivamento. Quando sua vida de oração praticamente não existe mais, então você precisa de um avivamento. Sabe que esse ciclo de vida de oração é uma pilha. A vida de oração, ela precisa ser recarregada. Ela apaga e ela não recarrega sozinha. A pessoa mais fervorosa em oração pode perder o pique da vida de oração. E essa vida de oração ir esfriando, diminuindo para os seus minutos, diminuindo. Quando diminui os minutos, diminui as vezes que visita o quarto de oração, até não visitar mais. Eu me lembro, vou repetir, né? Por que eu escrevi aquele livro do Espírito Santo? Precioso Espírito Santo. A história é assim. Eu gosto muito de filme, mas muito mesmo. E o filme que eu mais gosto, disparado, é a trilogia, agora já são 6, do Senhor dos Anéis. E antes que você fala, como que esse pastor tão ungido, cheio do Espírito Santo, gosta desse filme endemoniado, eu não vou fazer uma teologia do filme Senhor dos Anéis. A verdade é que Tolkien escreveu o filme Senhor dos Anéis no mesmo período que o que escreveu Nárnia, qual é o nome dele? C.S. Lewis escreveu Nárnia. Os dois eram contemporâneos e amigos. E a ideia de Senhor dos Anéis é a mesma ideia de Nárnia. Aí C.S. Lewis olhou para Tolkien e falou assim, como é que você faz esse filme? Aí Tolkien falou assim, você deu na cara demais. Eu quero atingir pessoas para Deus sem elas nem perceberem. Então a teologia do filme, o orc é um demônio, o anel é o pecado, o hobbit representa a pureza dos salvos e daqueles que têm o Espírito Santo, os elfos são os anjos e o olho lá é Sauron. O olho é o Satramais. E tem o mago branco, etc. Bom, pronto, a ideia todinha do filme é baseada na batalha espiritual. A Terra-média é baseada na batalha espiritual. E eu, antes de assistir o filme, eu li os livros. Sumaria, Senhor dos Anéis, Sociedade dos Anéis. Então eu sei qual foi a ideia do filme. E eu amo o filme, gente. Amo mesmo a ideia dele. É um filme muito poderoso, é muito bem produzido. E no filme ali tem um camaradinha que ele é consumido pelo anel. O Sauron, ele faz um anel para possuir, dominar sobre as pessoas, chamado de anel do poder. Ele corrompe as pessoas. Então, enquanto ele tinha o anel, ele tinha o poder. Então, a ideia agora é que ele recuperasse o anel. Mas quem poderia pegar o anel e destruir era só o hobbit. E aí, tem uma espécie de orc lá que... não tem muito bem a raça dele, que ele é consumido, ele é uma pessoa normal, ele põe um anel e ele é consumido pelo anel e vira um monstro. E ele passa a série inteira chamando o anel de como? My precious, my precious, meu precioso. E ele morre segurando o anel e caindo no lago de fogo. E eu e o meu filho, nós assistimos, a gente assiste todo ano, tá? 4 horas cada filme.
E a gente assistiu de novo. Eu não fiz essa maratona com ele esse ano ainda não, mas vamos fazer. 4 horas, cara, porque eu assisti todos os filmes, dá 12 horas. Vou tomar um banho agora, né, e vou esperar a minha esposa chegar. Fui tomar um banho. Quando fui passando assim para o meu quarto, eu ouvi uma voz vindo do outro quarto. Precious. Precious. Falei, gente, eu estou 12 horas assistindo um filme, eu acho que eu estou confundindo realidade. Não é possível. Não dei moral, daqui a um pouco, Precious. Aumentou a voz. Falei, gente, estou ouvindo a voz do Gollum falando, Precious. Mas daqui a um pouco falou alto. Não sou eu, seu precioso? Fui no quarto e ouvi uma voz falando, o dia que você me tratar, no mínimo, igual aquele Gollum tratou o anel, a ponto de morrer por ele, você vai entender pelo menos um pouquinho sobre relacionamento. Sou ou não sou sua joia, seu precioso? Porque precious em inglês é diferente de amazing. Amazing é uma coisa grande, poderosa, amazing. Precious é uma joia bem pequenininha que você esconde. Então você nunca diz precious para uma joia grande, ou amazing para uma joia pequena. Ele falou, eu sou o seu penhor, sua joia. Você ficou 12 horas assistindo um filme. Que tal ficar uma comigo agora? Na mesma hora eu entendi como que o Espírito Santo tem o quê? Ciúmes. Ele tem ciúme dos filmes, ele tem ciúme de tudo que você faça. E ele não exige muito não. Você fica 2, 3, 4 horas assistindo um filme, ele fala assim, eu só quero 30 minutos. Eu só quero um pouquinho. E nós não percebemos, irmãos, que a nossa vida de oração praticamente já não existe mais. Se você vai para a igreja de Éfeso, olha a seriedade. A cidade de Éfeso viveu o maior avivamento bíblico em números. Paulo foi lá, pregou, todos foram cheios do Espírito Santo, todos receberam o Espírito Santo, ele batizou a todos. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia tantos milagres, de sorte que as pessoas levavam lenço, Paulo levava o lenço de Paulo para ser curados. A roupa. Cidade toda se converte. Só que 50 anos depois do avivamento de Éfeso, você vê o Senhor lá dizendo para Éfeso, lá na igreja do Apocalipse, tenho porém contra ti, porque abandonastes o teu primeiro amor. Ou seja, Éfeso não era nem sombra daquilo que um dia foi há 50 anos antes. Não é 2000 anos. Por que a igreja evangélica protestante viveu 1000 anos de trevas, chamada Idade das Trevas? Por 1000 anos não tinha profecia, por 1000 anos não tinha louvores, por 1000 anos não tinha pregação, por 1000 anos ninguém orava em língua, por 1000 anos não teve um demônio sendo expulso. Ela virou lá aqueles mausoléus, aqueles monumentos, aqueles templos, com aqueles domos enormes. Você vai na Europa, você vê cada templo milenar absurdo, mas sem nenhuma manifestação do poder de Deus. Então, tão logo passam os 1000 anos de trevas, o Espírito Santo começa a explodir nas cidades europeias e Estados Unidos, derramando do seu poder. Então é possível você ser uma pessoa cheia de Deus, apaixonada pelo Senhor, e de alguma forma você perder a sua paixão, de alguma forma você perder o seu amor por Jesus, e daqui um pouco você fala assim, meu Deus, como a minha mãe dizia, minha mãe, gente, eu vou te contar um testemunho. Eu tinha próximo aos 7 anos de idade. Eu lembro coisa de quando eu tinha 5. Não sei se você, mas Deus me deu uma memória tão privilegiada que eu lembro de coisa de quando eu tinha 5 ou até antes. Próximo aos 7 anos de idade, nós morávamos numa casa no fundo da igreja. 5 filhos, uma casa grande. Então na madrugada a gente ouve um barulho muito grande do quarto do meu pai. O meu quarto e do meu irmão mais velho ficava de frente ao quarto dos nossos pais.
Do lado o quarto do pastor Ismael, do pastor Samuel, e no outro a Ruth tinha um quarto sozinho só para ela. Por volta ali de umas 3 e poucas da manhã, um barulho terrível no quarto do meu pai. Um barulho mais ou menos, pá, pá. Falei, será que é a cabeça da minha mãe que está batendo no chão? Não é possível, estão brigando, ou será que é ela que está batendo na cabeça dele? E um barulho assim, pá, pá. Aí eu levantei, caladinho, e fui até o quarto deles. Quando cheguei na porta do quarto deles, o meu pai, ele estava assim na cama. Pá! Ele levantava, flutuava e batia. Levantava, flutuava e batia. E fazia o barulhão. Pá! Pá! Quando eu olho atrás, vem o meu irmão atrás de mim. A gente fica tudo inerte. Havia uma atmosfera sobrenatural dentro daquele quarto. A minha mãe estava de joelho e ele batia na cama e fazia assim. Não emitia nenhuma palavra. Nós entramos dentro do quarto. Quando nós entramos dentro do quarto, veio um temor. Nós também dobramos o joelho ao lado da minha mãe. E daqui um pouco foi vindo um outro irmão. E foi vindo, o barulho foi se estendendo. E todos. Daqui um pouco estava nossa mãe de joelho. E os 5 filhos de joelho. E meu pai batendo na cama. De repente ele bate, a cama quebra. Na hora que a cama quebra, emite-se um som. Ele começa a orar em línguas. Uma língua que eu nunca ouvi até hoje. A primeira coisa que ele diz é: pegue um papel e caneta e anote para nunca mais esquecer. E enquanto ele orava em línguas, o Espírito Santo também interpretava. E ele foi falando de um por um de cada filho, que iria ser a vida de cada um. No meu caso, e a partir que os anos vão passando, eu vou me lembrando da profecia. Por exemplo, quando está prestes de uma coisa que ele falou acontecer, eu me lembro 1, 2, 3 semanas antes. Veja, Deus é um Deus de processo. E uma das coisas que ele falou, olhar para mim e falou: com 15 anos eu te dou vida própria. Com 15 anos você não estará mais com seus pais. Com 15 anos eu vou começar a te usar. E foi falando. Foi falando quais nações eu iria viajar, tudo escrito no papel. Minha mãe tinha esse caderno escrito, até um dia que ela teve um surto e queimou o papel, queimou o caderno. Mas nós sabíamos o que estava escrito. Ela foi anotando, tudinho. Uma das coisas que ele falou foi: Margarete, não amaldiçoe o fruto do teu ventre, eles são meus. Se você amaldiçoar o fruto do seu ventre, você vai dar conta. Olha, a minha mãe foi embora. Uma semana antes dela ir embora, ela estava muito indignada. E ela xingava os filhos por tudo. E xingava muito, falava muito palavrão. Naquele dia ela deu um problema no intestino tão grave, mas uma infecção tão grave no intestino, que tiveram que abrir buracos para sair os pus. Então ficava o dia inteiro saindo pus assim na barriga. E aí veio a lembrança do que Deus tinha dito a ela: não amaldiçoe o fruto do teu ventre. A minha mãe foi uma das mulheres, gente, ela fazia torre de oração em casa. 5 filhos, igual a mãe de Wesley. Você vai orar tal hora, você vai orar tal hora, você vai fazer isso tal hora. Agora é a hora da gente assistir, agora é a hora de vocês ouvir, agora é a hora de todo mundo vai ler a Bíblia e tirar a lição bíblica. Ela lidava com a gente como a mãe de John Wesley lidava. Literalmente como uma mãe de profeta. Só que ninguém aguentava. Quantas vezes eu acordei à noite e peguei a minha mãe orando, as noites inteiras. Mas a oração dela: Senhor, eu não sei pregar, eu não sei cantar, mas meus filhos serão grandes pregadores e cantores. Ela nos levava todo dia, 5:30 da manhã, a uma rádio gospel em Goiânia, para eu e meu irmão cantarmos. Então ela não sabia cantar, mas ela ensaiava a gente. Ela ensinou, contratou gente para ensinar a gente a tocar. Por isso que lá em casa todo mundo toca todos os instrumentos. Todos os 5 filhos tocam todos os instrumentos. Ela levava a gente para aprender, ela cuidou, ela focou no ministério dos filhos. Fomos preparados para isso. Essa mulher
de oração. Deixou que a amargura entrasse no coração dela, com uma mágoa muito grande pela ausência do meu pai, porque o meu pai, segundo ela, desprezava ela com desculpa de viagem. Se ele viajasse, quando voltasse, desse a ela toda a atenção que ela queria, todo o contato que ela queria, ainda ia, mas ele não fazia isso. Ele agia como um estranho, e em nome de, estou fazendo a obra de Deus. E essa amargura entrou no coração dela tão grande, e não teve como ela ter no mesmo coração o amor por Jesus e a amargura. Porque o espaço que a amargura e a mágoa ocupa é de Jesus. Se você ocupar o espaço de Jesus com a amargura e a falta de perdão, você perdeu Jesus aí dentro. O que virou ela? Virou o que todos nós conhecemos. Morreu com 60 e poucos anos, talvez nem isso, né? Qual a idade da minha mãe, amor? Também não sabe? Eu também não sei, não. A gente não teve contato com a mãe, então é difícil saber. Mas 60, talvez quase 60 ou 60 alguma coisa. E antes dela morrer, ela escreveu para mim dizendo: agora eu sou uma mãe de profeta. Eu acredito que Deus me levou por 3 anos a orar de madrugada pela salvação da minha mãe. A salvação dela seria uma coisa tão difícil, tão custosa de obter, que necessariamente teria que ter uma campanha de oração no horário de madrugada para que acontecesse. Então estou dizendo a você o seguinte: ninguém vive de unção do passado, glória do passado, fervor do passado. Você pode ter sido a pessoa mais maravilhosa de oração que existiu. A minha mãe era líder de círculo de oração. E esfriar de uma maneira tão grande, a ponto de quase virar um bruxo. Para isso que tem o que nós chamamos de avivamento. Glória a Deus por ele. Saul não virou um bruxo? E Davi, que teve que passar por um reavivamento? Caiu, pecou, aprontou, quase virou bruxo, mas voltou-se para os caminhos do Senhor, foi avivado. Talvez você que está me assistindo agora, que é pastor de igreja, deve ponderar esses sinais dentro da sua igreja. Toda igreja está à beira do perigo quando ela não detecta os sinais que ela precisa de um avivamento. Eu estava pregando esse final de semana em Belo Horizonte, na igreja do pastor Antônio Cirilo, e ele me contando a história do avivamento que aconteceu nos anos 2000, né? Ali com Nívia, Cirilo, David e Diante do Trono, aquele avivamento que realmente foi um avivamento sobrenatural no Brasil, né? Só Diante do Trono reunia 3 milhões de pessoas na rua, né? O pastor Cirilo, o David, o Danduque, ministrando, e ele me levou e disse: Hernani, olha só, eu vivi isso. O que Deus te deu é igualzinho o que vivemos nos anos 2000. E aquela igreja em Contagem, aquela igreja, ela tinha na mesma igreja congregando David Kila, Antônio Cirilo, Ricardo Rorbotella, Nívia, Heloísa, Danduque e Gregory McNutt. Aquilo ali era uma bomba, relógio. Tá doido. E ele me mostrou um local de oração. Dá para você notar, eu disse para minha esposa: olha, eu conheço muitas igrejas no Brasil grandes. E essa ali não é muito grande, é uma igreja razoável. Mas eu nunca me senti uma coisa que eu estou sentindo aqui. Porque eu era, saindo da adolescência para jovem nessa altura, quando o Brasil foi incendiado com o que eles chamaram de adoração extravagante. E as pessoas ficavam horas adorando, horas, e aquilo movia os corações de uma maneira sobrenatural.
Eu estava ali agora como convidado, não para assistir. Muitas vezes eu fui em Belo Horizonte para assistir, para receber. E o Espírito Santo comunicando ao meu espírito, dizendo: eu vou fazer uma coisa nova de novo. Nova de novo. Como é que é? Mais alto. Tudo novo de novo. Tudo novo de novo. A unção, ela não envelhece. A unção, gente, o povo morre, a unção fica. A unção não vai para o céu, a unção não vai para a terra, a unção não vai com quem vai, a unção permanece. Avivamento é justamente esse entendimento de que Deus olha para você e não vê mais fervor em você, então Ele tem que agir. Porque se Deus permitir que o seu coração continue gelado, Ele perde você para a apostasia. Ou seja, as pessoas têm que pôr na cabeça delas a urgência. Quando o homem de Deus é sério e ele percebe que tem uma frieza espiritual apontando, ele vai ministrar avivamento para o povo. Porque se Deus está vendo que o seu coração está gelando, esfriando, morrendo, e isso é visto por várias maneiras. Por exemplo, até a maneira de culto das pessoas. Quem vem na igreja uma vez por mês, vem na igreja uma vez, ou só vem na igreja uma vez na semana, ou só vem porque o pastor Hernani está. O fervor espiritual, gente, é o coração em chamas. O Wesley chamava de dia do coração aquecido. Esse dia foi 26 de maio de 1736, às 8h30 da manhã, o fogo queimou no coração de Wesley. Então há muita gente no mundo todo, nos Estados Unidos, praticamente todas as igrejas comemoram e fazem um evento de avivamento no dia do coração aquecido. Porque eles entendem que foi a partir desse entendimento que os corações das pessoas passaram a ser avivados. Wesley foi o primeiro. Gente, é diferente nossa adoração quando estamos de bem com Deus. Seja honesto. Nosso culto é diferente. Seja honesto. Você sai de um culto cheio do Espírito Santo e quer correr para casa para orar. Quais são as características bíblicas de um verdadeiro avivamento? Quais são as características bíblicas de um verdadeiro avivamento? Primeiro, todo avivamento vai gerar um mover de arrependimento. Avivamento não é uma brincadeira de criança ou de adulto. Não é uma coisa para encher a igreja. Avivamento é a coisa mais séria e santa da Bíblia. Por isso que o verdadeiro avivamento vai começar, e ele começa com arrependimento. Quantos aqui conhecem a doutrina do arrependimento? Poucas pessoas. Observa algo importante. Arrependimento é a primeira pregação do Novo Testamento. Em Marcos 1:4 está escrito: assim apareceu João pregando arrependimento para perdão de pecados. Não é pedir perdão para receber perdão, não. É arrependimento para perdão. Em outras palavras, pedir perdão não traz perdão. Arrependimento traz perdão. Tem muita gente que pede perdão para se aliviar da culpa. Não porque está arrependida. Por que arrependimento, que avivamento não vai vir sem que antes tenha tido arrependimento? Porque senão ele não vai ser genuíno. Vai ter gente com boca suja adorando a Deus. Vai ter gente com pecado encoberto adorando a Deus. E aí o Espírito Santo não vai vir.
Vai ter gente encobrindo o pecado, sem ter confessado o pecado, sem ter se arrependido. Ali, igual acontece hoje. A boca que ora em língua é a boca que fala palavrão. Por acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Pode sair o glória a Deus, o aleluia de uma boca que fala palavrão? Ou de uma boca que amaldiçoa? Então, para que o Espírito Santo aceite o seu louvor e possa produzir o avivamento que só Ele produz, eu tenho que me arrepender para que eu não suje o ambiente espiritual de Deus. Então, na Bíblia e na história, sempre de um grande e poderoso avivamento, veio um movimento e um mover sobrenatural de arrependimento. Irmãos, eu sei contar na minha história todos os reavivamentos pessoais que eu tive. A primeira vez, eu estava lendo um livro, que é o livro mais vendido de avivamento no mundo, que se chama Por que Tarda o Pleno Avivamento, de Leonard Ravenhill. Eu nem tinha chegado no final do livro, é um livrinho desse tamanhozinho aqui, deve ter ali 100 e poucas páginas, é o livro mais bomba, explosivo que tem no mundo, e bem pequenininho. Eu estava dentro do avião, eu nem tinha terminado o livro, eu comecei a chorar. E o motivo que eu comecei a chorar, veja, eu ainda não tinha um entendimento pleno de avivamento. Avivamento para mim era igual aquela música no Rio de Janeiro, né? Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar a semente, os frutos de um avivamento. Isso, deixa eu te contar. Em 1995, o Brasil tinha 10 milhões de crentes. Tem uma pesquisa da CPAD que fala que dos anos 2000 para cá, até onde estamos, o Brasil cresceu inúmeras vezes mais do que até nos anos 2000. É irrefutável que aquele mover de avivamento que eu mencionei há pouco dos anos 2000, trouxe milhões de pessoas ao Senhor. Hoje temos quase 80 milhões. É inegável. As reuniões de avivamento, os ajuntamentos de avivamento, os batismos com o Espírito Santo, que tinha vigílias de batismo com o Espírito Santo e tinha retiros, que eles iam para serem cheios do Espírito Santo. Retiros. Era a onda dos retiros. E sabe o que mais acontecia nessa época? Arrependimento. O arrependimento, ele tem que prenunciar o avivamento. Ou seja, o pai, senão gente com ódio do pai adorando a Deus. Gente com ódio, a esposa com ódio do marido, adorando a Deus, adoração corrompida. Gente com ódio do outro, veja, que fala palavrão, que xinga, que trai, que faz, que adultera, que é viciado em pornografia, adorando a Deus. Essa adoração corrompida, Deus não aceita. Quando Isaías teve um encontro com Deus, Isaías 6, primeiro, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. O rei Uzias era exemplo de tudo que é iniquidade. No dia que morreu a iniquidade, Isaías viu o Senhor. E aí a primeira coisa que Isaías viu, olha o nível do avivamento aqui, ó. Então eu disse, ai de mim, que estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, no meio de pessoas de impuros lábios. O homem era um profeta, gente. Mas ele não via a sua fraqueza até ele ter tido um encontro com o Senhor. Primeira coisa que gerou nele foi o quê? Arrependimento. Então, vamos lá. Arrependimento gera avivamento, e avivamento gera mais arrependimento ainda. Porque até você ter uma total noção do que é ter uma experiência com Deus e um verdadeiro arrependimento, você não vai ver
seu pecado em você. Davi disse: quem pode discernir seus próprios erros? Senhor, mostra-me, sonda-me. Vê o Senhor se há em mim algum pecado. Porque a gente não vê não, gente. Tem hora que eu vou lá e oro: Senhor, me mostra meus pecados. Essa é a pior oração que eu faço. Quando ele vem e mostra, gente, a vontade é de cavar um buraco. Falo, nossa, eu fazia isso, mas para mim nem era tão sério. Nem era tão grave. Eu não pensei que isso te feria, Espírito Santo. Então, o que é arrependimento? Em primeiro lugar, arrependimento não é quando você chora. É quando você muda. Ninguém muda por sua própria força. Porque existe um lugar no meio entre sua mudança e você chamado seu orgulho. E o seu orgulho não deixa você mudar. Mas quando você tem um avivamento, a primeira coisa em nós que é quebrada é o ego. Porque você vê essa choradeira no avivamento, e criança, e pai, etc. Por quê? Aquilo é para quebrar ego. Quando tem esse quebrantamento, nessa hora está fácil para Deus produzir em você arrependimento. Se não tiver o quebrantamento, não tem arrependimento. Então as pessoas choram muito em reuniões de avivamento. Por quê? Elas estão tendo um espírito de quebrantamento. O que está acontecendo ali na hora? O Espírito Santo está revelando para elas em que tem que mudar. É muito lindo. De acordo com a Bíblia, vou te mostrar isso agora. Arrependimento é uma tristeza enviada por Deus. Confere comigo, 2 de Paulo aos Coríntios 7 e 10. 2 de Paulo aos Coríntios 7 e 10. Arrependimento é uma tristeza enviada por Deus. 2 de Paulo aos Coríntios 7, versículo 10. Olha lá. A tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo, no caso que é culpa, traz morte. Você percebe agora, percebeu? Em uma reunião de avivamento vai ter muito isso aqui, ó. A pessoa está gemendo, a pessoa está chorando. Por isso que eu não acredito em avivamento que a pessoa não saia mudada. Cair e não mudar, não resolve nada. Gente, é esquisito. Você dobra o joelho para orar. Na hora o olho molha. Na hora. Na hora significa que, quando isso acontece, você está voltado para Deus, ainda está em sintonia com Ele. Significa que você é uma pessoa quebrantada. Davi disse que o Senhor não rejeita os quebrantados. E o quebrantamento trabalha junto com o arrependimento, e o arrependimento produz quebrantamento. Não é remorso, não. É uma tristeza. Sabe, o Espírito Santo é tão lindo, tão lindo, tão lindo, que você está ali orando e está chorando. E a presença dele está ali. Daqui um pouco ele vem de uma maneira e fala para você seus erros e pecados, mas de uma forma tão tremenda que ele não acusa e você nem se sente acusado. Ele não está falando você se sentir mal. Ele está falando, ele traz a lembrança, o que você tem que se arrepender, e você não se sente mal. É uma coisa deliciosa a presença do Espírito Santo. É nessa hora que ele convence do pecado, justiça e o juízo do pecado. Por isso que nós temos que ter essa afinidade com o Espírito Santo. Porque toda vez que você dobrar o joelho, sabe, agora eu estou te falando que é avivamento. Quando você não tem essas atitudes todas que eu estou falando aqui, você precisa do quê? De um avivamento. Agora vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando você sequer tem essas
essas idas e vindas ao Senhor, você precisa urgentemente de um avivamento, senão seu coração vai ficar tão gelado, tão gelado, tão gelado, e você vai apostatar da fé, e quem apostata da fé não volta mais. A Bíblia diz que ele não encontra mais espaço de arrependimento. Significa que você conhece tudo de Deus, tudo de Bíblia. E aí, quais são os argumentos desse tipo de gente? Ele tem todos os argumentos. Qualquer coisa que você falar para ele de Bíblia, ele já sabe. Mas ele tem argumentação para tudo, para não congregar mais. Ou seja, ele apostatou. Por quê? Ele foi esfriando, 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 esfriando. E não deu conta. E nem se preocupou com a frieza. Gente, você não acha estranho não ter um lugar de oração na sua casa? Você tem que achar estranho. Ele vai perdendo cultos, ele vai perdendo reuniões de oração, etc. Se ele trabalha na igreja, só vai contar na escala. Por que aqui na igreja eu sempre briguei com louvor? De se não vem no culto, quando não toca, não pode cantar. Sabe por quê? Vou te dizer para você por quê. Você não ama Deus. Você ama o cargo. Se é para pegar gente só para tocar, eu contrato os melhores. Vou lá e pago. Se é para ter gente para lidar com o som, só para você trabalhar na igreja, eu pago. Você está fazendo isso porque faz parte da sua vida cristã servir. Aqui em Curitiba, vira e mexe, eu vou para tudo que é lugar, tem gente oferecendo para tocar na igreja. Não, pastor, eu vou lá toda quarta e toco. Eu fico na minha igreja. Não, se é para isso, eu peço. Conheço todo mundo em Curitiba, gente. Sabe por que você canta aqui? Sabe por que você trabalha aqui? Porque lhe deu a oportunidade de servir a Deus aqui. Não é porque, você não está aqui porque toca. Você toca porque está aqui. Então são pessoas que elas não amam a Deus, amam o cargo. Te falar, tem gente aí que você vai para a igreja dele, no primeiro dia ele te oferece um cargo, nem te conhece. Porque ele quer segurar você por meio do cargo. Você já viu a gente fazer isso aqui, gente? Se a gente fizesse isso aqui, estava um entupido de músico, de guitarrista, de não sei o quê. Não fazemos. Fica 6 meses, né, pastor Fernando? Mas chega lá, toma um cargo. Aqui, pode cantar aqui, para quê? Para segurar você. Ele prendeu você pela boca, igual se faz com o peixe, pelo ego, pela vaidade. Pois escute bem o que eu estou te falando. Ano que vem nós vamos fazer desse lugar um celeiro de poderoso avivamento. Todos aqui terão oportunidade de trabalhar, porque comigo todo mundo prega, não é, pastor João? Todo mundo prega, quando eu vejo, mas vai ter que dar o seu tempo de servir. Irmão, olha, sonda seu coração agora. Dê a ele alguns testes simples. Será que eu preciso de um reavivamento? Responda para você. A pergunta é: tenho vida de oração? Começa por aí. Sou uma pessoa quebrantada? Consegue discernir seus próprios erros? Irmão, não é feio você chegar para Deus e dizer: Senhor, eu estou igual aqueles irmãos, deu uma esfriadinha. Como pode uma pessoa tão fervorosa ter dado uma esfriadinha? Acontece com todos. Deixa eu te ajudar. Por favor, olhem para mim todos. Deixa eu te ajudar a ser uma pessoa tão cheia do Espírito. E também ganhar toda a sua família para Jesus. E também ser usado como um grande e poderoso avivalista dentro da sua casa. Mas você precisa estar insatisfeito com a sua condição. Presta atenção como isso é tão poderoso. Em 1735, temos o conhecimento do avivamento na Nova Inglaterra através de um notável evangelista por nome Jonathan Edwards. Eles chamaram esse avivamento de o grande despertamento. E por quê?
Como em todos os avivamentos, esse nasceu em meio à fome, guerra e os desvios morais da igreja. As características desse avivamento foi a famosa pregação de arrependimento de Jonathan Edwards, por título Pecadores nas mãos de um Deus irado. Foi a partir desse sermão que os Estados Unidos pegou fogo. Os Estados Unidos tinha pouco mais de 30 milhões de habitantes. Os relatos que temos é que pessoas caíam ao chão aos gritos, se arrependendo de seus pecados. Há relatos que muitos olhavam para o chão, imaginando que a terra fosse abrir diante deles e cairiam no inferno. Tamanha era a presença de Deus na pregação que de Jonathan Edwards, que as pessoas se seguravam uma nas outras para não caírem. O relato que temos é de que Edwards orou e jejuou por semanas antes de pregar o sermão de arrependimento. Em um dia após o tão famoso sermão pregado por Edward, as pessoas iam para as praças queimar seus livros de feitiçarias, ou romances pornográficos, ou suas garrafas de rum e bebida alcoólica eram quebradas. Também quebravam coisas, quadros insinuosos e etc. E desfaziam de seus charutos ou qualquer coisa de fumo. Foi verdadeiramente um mover de arrependimento em toda a nação, através de um homem completamente voltado para Deus. Jonathan Edwards era gago, então ele teve que orar para pregar, e orou muito e jejuou muito, e escreveu o sermão inteiro. Segurou uma lamparina e a folha, e ele lia o sermão todo por causa da gagueira. Então ele está lendo o sermão e a lamparina, daqui um pouco ele olha assim, está todo mundo no chão, ele lendo o sermão. Aonde ele ia, ele lia o sermão e as multidões gritavam. O segredo não estava no papel ou no próprio sermão. Esse sermão está disponível na internet. Lá com Edwards, ele lia o sermão, as pessoas caíam. Tempo desse foi um pregador pregar o mesmo sermão de Jonathan Edwards, pecadores nas mãos de um Deus irado. Todo mundo caiu, mas foi de sono. Sermões de Spurgeon, de Wesley, Edwards, Dave Brenner, Baldes, McShane, todos estão disponíveis na internet. Então o segredo não é o sermão ali. Os Estados Unidos foi povoado de pessoas cheias do Espírito Santo. Charles Finney alcançou 6,6% de toda a América para Jesus, diretamente, pelas suas conferências. E indiretamente 66%. Qual foi a mensagem dele? É impressionante que funciona assim. As pessoas se arrependem do Espírito Santo desce. Elas se arrependem. Por isso que começa o texto: lavai as mãos, pecadores, purificai as vossas mentes impuras, santificai-vos, porque eu farei maravilhas. O nosso pecado está entre nós e Deus. A Bíblia diz que são os nossos pecados que fazem separação entre você e Deus. Notem que a Bíblia não diz que o seu pecado faz separação entre você e Deus. É entre Deus e você. É entre você e Deus. Está dizendo que a barreira está em você, não em Deus. Então agora, quando você tem um nível de entendimento de avivamento, o maior avivalista dos anos 80 e 90 que tinha no mundo era Leonard Ravenhill. Era um avivalista inglês, metodista, a maioria dos avivalistas eram metodistas. Hoje a igreja metodista nos Estados Unidos tem até casamento, né? O túmulo de Wesley está se revirando lá. Leonard Ravenhill, a sua mensagem principal, leia o livrinho, gente, por favor, é pequeno, tarefa de casa, porque tarda o pleno avivamento. Esse livro mudou o mundo. É um livrinho pequeno. Edwards
Leonard Ravenhill, eles eram pregadores de arrependimento. Por quê? O Senhor não despreza um coração arrependido. Eu vou te fazer uma pergunta. Você quer, olha para mim, você quer que o Espírito Santo desça com poder? Quem quer? Imagina seus filhos acordarem cheios do Espírito Santo. Você sabia que João Batista já nasceu batizado com o Espírito Santo? Você sabia que Jesus já nasceu cheio do Espírito Santo? Você sabia que Samuel já nasceu cheio do Espírito Santo? Uma das características do Senhor nos nossos dias é que crianças irão nascer cheias do Espírito Santo. Mas eu quero clamar a você. Todos nós vamos nos voltar para o Senhor.